falar um pouco dos fatos. Quero falar um pouco do que vai acontecer, o que está acontecendo hoje, que vai acontecer no domingo, que vai acontecer nos dias seguintes. Porque estamos aqui falando para o povo brasileiro, aqueles que nos assistem. Não se iludam, não se iludam. O fato de nós, esse parlamento, essa Câmara, votar no domingo a favor ou contra o impeachment, não oferece uma alternativa, uma luz para solucionar os problemas nacionais. Vamos admitir apenas para argumentar que seja aprovado o impeachment no domingo aqui nessa casa. É preciso atentar que é um processo que se inicia com admissibilidade, que logo ali vai para o Senado Federal, onde também vai ser constituída uma comissão e onde vai ser revisada a decisão adotada pela Câmara. Poderá ser acolhida, poderá não ser acolhida. Mas muito mais que isso, logo ali, vamos admitir, eu estou indo em contra da euforia daqueles que acham, pela simplificação, o impeachment vai ser aprovado e vai resolver todos os problemas nacionais. Logo ali, vai ter o exame de mérito, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir um novo debate, um novo exame, vai decidir em até 180 dias se o governo, se a presidenta realmente vai ter um impedimento. Mas mais do que isso, vamos raciocinar que é muito importante que determinado afastamento da presidenta assuma o vice-presidente. O presidente que vai assumir com todo respeito aos eufóricos que constroem aqui o futuro governo, vai assumir com interinidade. Isso é fato, não tem que discutir. Em segundo lugar, vai assumir sem legitimidade, porque as próprias pesquisas, aqui nessa casa mesmo, o debate que se processa não oferece legitimidade, a legitimidade suficiente para aquilo que é o mais importante para o Brasil. O mais importante para o Brasil, seja qual for a decisão no próximo domingo, a favor ou contra o impeachment, é que oposição e governo, e amanhã, quem é hoje oposição, poderá ser governo. Quem é hoje governo, poderá ser oposição. E por isso, vai ser fundamental construir um entendimento para um programa mínimo de salvação nacional. Nós precisamos, antes de tudo, pensar no Brasil, nas nossas diferenças, nos nossos radicalismos, que nós temos que segurar, que uma coisa é o parlamento, outra coisa é o que acontece na rua. Nós, do PDT, não estimulamos o radicalismo. Nós, do PDT, no dia seguinte, seja qual for o resultado do impeachment, nós vamos estar tentando construir as soluções do programa mínimo, alternativas que possam ajudar o Brasil a sair desse momento de grandes dificuldades. Por isso, a nossa firmeza, a nossa certeza, a nossa divergência com o relatório do respeitável colega relator Jovair Arantes. Nós divergimos porque nós do PDT somos democratas, porque nós do PDT temos o legado da defesa do Estado Democrático de Direito, porque nós somos seguidores de Getúlio, nós somos seguidores de Jango, nós somos seguidores de Brizola e nós vamos lutar até o último momento pelo povo brasileiro, pela liberdade, pela manifestação e a construção de todos um Brasil melhor, que qualifique a vida do Brasil e supere esse momento de grandes dificuldades. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso grande líder, Damião Cristiano. Bom, este é o tempo do PDT nesta nova sessão que está analisando o processo de crime de responsabilidade contra a presidente Dilma Rousseff. Na continuidade do tempo destinado ao PDT, quem fala agora é o deputado Damião Feliciano, da Paraíba. Para se governar uma nação, é preciso, acima de tudo, bom senso, equilíbrio e serenidade.
O impedimento do presidente da República é um ato de enorme gravidade, que só pode ocorrer em situações extremas. No meu entendimento, tem uma base legal sólida e bastante para caçar o mandato de uma presidente eleita pela maioria da população, com eleição limpa e democrática. A gente quer decidir sobre o resultado de um jogo que tem como principal motivação a luta política. Mais do que escolher o vencedor de uma disputa sobre quem tem mais influência no Congresso Nacional, o que estamos discutindo é a integridade do Estado Democrático. Eu voto porque eu tenho uma consciência que esta é a melhor opção para o país. Eu não estou aqui escolhendo o lado de uma disputa. Eu que escolhe a cor da camisa do meu partido. Depois de consultar a minha consciência sobre o que é o melhor caminho para o mandato sem bases legais é um atentado contra a estabilidade política do país, um atentado contra a democracia e contra o Estado democrático. Está agindo de forma passional, motivado por sentimentos que conduz à posição extrema. Quando precisa decidir acerca de questões muito importantes, qualquer pessoa de bom senso procura refletir com calma e cuidado, neutralizando os sentimentos que turvem a mente e conduzindo a assim também deve agir uma nação preocupada com seu destino e com o futuro de seus filhos. Conclamo, portanto, os cidadãos brasileiros, os parlamentares aqui presentes, para que haja prosperidade. Se agirmos de forma impensada e imprecipitada, poderíamos lançar o país no território sombrio e desconhecido da desconfiança financeira. Nós, do PDT, temos tido uma posição crítica em relação ao governo da presidenta Dilma. Uma ação de crítica responsável, como deve ser o comportamento do governo, precisa ser criticado, porque essa é a forma de reconhecer seus próprios erros e de procurar que temos em relação ao governo sempre aconteceu dentro do porque o nosso compromisso com a democracia é maior do que os compromissos com os interesses momentâneos e artificiais. A nação está acima do mundo. A democracia está acima da disputa. Nós já temos exemplo de como não se pode decidir questões de Estado a partir dos movimentos políticos. Getúlio Vargas, o maior estadista brasileiro,
estava acossado pela opinião pública e sentia a pressão de milhares de pessoas que saíram às ruas. No dia seguinte, ao tiro no peito que o tirou da vida e o colocou para sempre na história. Nós devemos fazer é aprender com nossos próprios erros. Não vamos repetir mais uma vez o equívoco de citar as paixões populares e usar essas paixões como combustível para alimentar as engrenagens que produzem a decisão. Parcela expressiva da população brasileira não acredita que haja motivo para o impeachment. Os argumentos jurídicos são poucos convincentes. Não conseguiram convencer todos os cidadãos do crime de responsabilidade. E a gestão do respeito estão sujeitas a fatos incontroláveis que tornam imprevisíveis as oscilações das receitas e despesas que, por isso, exigem ações circunstanciais, cuja excepcionalidade não houve crime da Presidente da República na gestão orçamentária nacional. Há quem discorde do governo, há quem critique o governo, há muitos que têm divergências ideológicas profundas em relação ao governo, mas ninguém produziu ainda provas de que a presidenta Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. Sem essa prova, o impeachment é uma decisão política. Vamos atuar no Estado Democrático de Direito e lançar o Brasil numa trajetória imprevisível, instável e perigosa. Pode lançar o Brasil uma trajetória arriscada, desnecessária e temerosa. A ordem democrática determina que os governantes cumpram seus mandatos pelo período para o qual foram eleitos. Esse é o ponto que nós devemos. O caminho do equilíbrio, do bom senso, Dilma Rousseff foi eleito para governar até 2018. Esse foi o mandato que recebeu do povo brasileiro. E ele não existe motivo para contrariar de forma abrupta. Se estamos pensando não em vaidades pessoais ou interesses mesquinhos, se estamos sendo movidos pelo interesse nacional, devemos conferir à presidente Dilma Rousseff condições para terminar o seu mandato. Se fizermos isso, se estimularmos o diálogo e a conciliação, seguramente encontraremos meios para superar a crise econômica, para construir um projeto que atenda aos interesses da nação. Estamos aqui em busca de um caminho seguro e certo, que garanta tranquilidade e progresso aos brasileiros. Meu voto é contra o impeachment e a favor do país. Contra a insensatez e a favor da prudência. Contra a disputa estéril
pelo poder e a favor da unidade nacional, a favor da legalidade, a favor do Brasil, do futuro desse país, não devemos votar pela interrupção do mandato da presidenta. Voto contra o voto. Agora foi o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, ainda no campo destinado ao PDT. Agora quem vai ocupar a tribuna é o deputado Everton Rocha, do Maranhão. Brasileiro, presidente, estamos vivendo uma quadra histórica, importante, não tenho dúvida. Momento de nós, parlamentares, compreendermos o que está acontecendo no nosso país, nós com certeza iremos ajudar o nosso país, o nosso grande Brasil a sair dessa grande crise que aqui está instalada. Eu gostaria de lembrar a todos, não é a primeira vez na história do Brasil que estamos passando por dificuldades e que estamos diante de um muro de divisão, um muro de verdade, aonde cada lado, da sua forma, tenta impor ou tenta colocar a sua angústia, a sua luta e os seus sonhos. Claro que sabemos que, no final das contas, se o Brasil tivesse com a sua economia pujante, com o trabalho a todo vapor, o pleno emprego a todo vapor, é óbvio que não se tinha esse clima na rua. Mas sabemos que ao tempo que o Brasil foi atingido por esta grande crise mundial que nós vivemos, começa a perceber que a porta, na nossa porta, começa-se a aparecer o fantasma do desemprego, o fantasma das incertezas, as dúvidas, a qualidade da política que nós vivemos. Não é à toa. E os grandes analistas dizem que o Brasil não vive apenas uma grande crise política. O Brasil vive uma grande crise moral. Agora, como eu disse agora há pouco, não é de hoje que temos batalhas, temos guerrilhas e nós já superamos várias delas. Você, meu amigo e minha amiga que está em casa, sabe ou já leu nos seus livros, ou aqui já ouviu, tá? Que o nosso país passou lá em 1796 a 1799 pela famosa Conjuração Baiana, a revolta dos alfaiates lá na Bahia. A reforma dos alfaiates, senhor presidente, lá na Bahia, ela tinha um grande objetivo daquele povo, que era o objetivo de movimento de caráter popular, que defendia a independência e o fim da escravidão, o governo republicano democrático e o livre comércio e as atividades dos povos. Lá naquela época já existiam as lutas populares e o povo já estava lá na rua, naquele bravo povo da Bahia. Lá em 1789 a 1792, tivemos a Inconfidência Mineira, a nossa querida Minas Gerais, aqui representada pelo nosso deputado, orgulho a bancada do PDT, deputado subtenente Gonzaga. Aquela guerra regional, esse movimento separatista lá de Minas Gerais, deixou a sua marca, mas com certeza Minas Gerais ficou maior
e é o povo que orgulha da sua história, das lutas que vocês travaram. E eu tenho certeza que ficou marcado e o Minas Gerais é uma antes e depois desse momento que vocês viveram, Tenente Lazaro. Em 1831 a 1845, tivemos a famosa Guerra da Farroupilha. Rio Grande do Sul, companheiro Afonso. Como que você orgulha a nossa bancada e você orgulha as pessoas conscientes desse país? Você é um desses bravos homens desse parlamento que não deixou se levar simplesmente pela sensação de uma grande maioria, e eu mais tarde vou falar o que é essa sensação. E você, quando solta o seu texto, Afonso, deputado Afonso, dizendo que está hoje cometendo um grande crime, que é o crime de ter o direito de ter opinião, o crime de pensar, o crime de ter lado, o crime de não se acovardar, você hoje é acusado como se fosse um grande desertor. Queria eu ser esse grande desertor por Vossa Excelência. Quero ser desertor por Vossa Excelência, porque o direito que nós temos hoje de estar aqui representando os nossos eleitores é o direito que cada um deles nos deu como obrigação para sabermos os momentos e o que se passa aqui dentro dessa casa, desse Congresso. Os bastidores que vivem aqui, nós sabemos a consequência que é a não resistência do que eles estavam tentando. Eles estavam tentando que acontecesse domingo. Vossa Excelência deu um exemplo se passasse. Eu não vou nem dar esse exemplo, porque não vai passar. Não vai passar. Não vai passar porque é óbvio que tem 172, no mínimo, homens e mulheres aqui que compreendem e estão começando a clarear ainda mais esse grande momento do Brasil e não vão deixar esta tentativa de se tirar o mandato de uma pessoa eleita de forma violenta. Saímos de lá e tivemos a Sabinada lá na Bahia, 37. Era um movimento de comerciantes liberais e oficiais militares contra os portugueses que controlavam a maior parte do comércio e ocupavam muitos cargos administrativos, políticos e militares. 38 a 41, vamos lá para o meu querido Maranhão. A famosa Guerra da Balaiada. Lá, a oposição popular contra o monopólio político de grupos de fazendeiros e de região que utilizavam da força e a violência para atingir os seus objetivos. Lá a balaiada, ela está viva. A balaiada, ela resistiu, senhores deputados. Resistiu, porque lá nós tivemos homens como Jackson Lago, que não teve medo durante a sua vida. Um homem que se dedicou por uma coisa só chamada fazer o bem. Um médico que teve todas as condições de tocar a sua vida profissional e foi se tornar político, enfrentando os mais adversos e as dificuldades maiores inimagináveis que vocês podem ter como exemplo da política nacional. O Jacques, 3 vezes prefeito do Maranhão, governador do Maranhão. Ele, aonde quer que esteja, ele sim sabe o que é ser deposto através de um golpe. Parece coincidência, mas os mesmos articuladores do golpe do Jackson Laga naquela época, os beneficiários, são os beneficiários de agora, caso esse golpe aconteça. Parece que estão pegando moda de querer sentar na cadeira e exercer o poder sem ter voto. Não vão dessa vez sentar. Não vamos deixar dessa vez acontecer. Porque para sentar na cadeira, para representar a sua população, tem que respeitar a Constituição e tem que ter uma coisa simples, chamada voto. Lá da nossa balaiada, nós tivemos a Guerra do Paraguai em 64 e 70. E nós tivemos as nossas diretas já em 83. Em 94, 84. Depois desses grandes movimentos, nós
eu lendo um artigo de um grande amigo, que eu respeito a sua história, um magistrado, doutor Osmar Gomes, lá do Maranhão, e ele, no seu artigo, ele faz a referência de um sociólogo português, o sociólogo Boaventura de Souza Santos. E ele faz lá uma análise rápida, falando que ele acreditava que o Brasil já estava com os pilares da democracia firmes, que o Brasil já não tinha mais a dificuldade de se imaginar ou de se pensar e sonhar que nós poderíamos viver a qual nós estamos vivendo. Aí lá ele faz uma comparação com a crise que nós vivemos de 30, 29. Essa comparação que ele faz de 29, de lá para cá, pior que o Brasil está vivendo é agora. Só que a de 29, aquela crise que nós vivemos, ela se deu, claro, diferente. Porque ali os fazendeiros não exportaram, lá eles deslocaram as suas produções, eles não tinham como escoar, e esse estoque eles não tinham como estocar e perderam essas produções. E todos sabem o que aconteceu. Houve realmente uma grande dificuldade no nosso país. Tanto que naquela época nós tivemos o primeiro golpe de Estado, que foi a destituição do presidente Washington. Foi golpeado, porque naquela época ele não conseguiu segurar o Brasil. Hoje, a crise que nós vivemos, ela aprofunda, porque a crise, segundo a opinião de todos, e você que está me ouvindo, com certeza vai entender, a crise moral. É uma crise moral. A população está indignada, ao mesmo tempo que ela precisava estar muito feliz. Olha só o contraste. Olha só o que eu estou dizendo. A população está indignada com a Operação Lava Jato. A população está indignada com as operações de escândalos que saem de manhã, de tarde, de noite. E aí é um acusando o governo federal, outro acusando o governo de São Paulo, outro acusando a prefeitura do não sei de onde. E ao mesmo tempo eu dizendo que éramos para estar felizes. Porque eu sou do brasileiro que acredito que dá para sempre seguir em mão se procurar fazer uma limonada. Veja só. Parece que estão falando que descobriram a corrupção agora, no ano de 2016 no Brasil. E nós sabemos que essas grandes lutas, e durante muitos anos, a corrupção, ela se tornou de forma violenta, nojenta, nos seios, nos pilares da sociedade, como bem falou aqui o deputado Afonso, não só no poder público, mas também na iniciativa privada. Basta ver as listas que ainda não foram divulgadas de 30, 40 anos atrás, quando as grandes empresas já tinham as relações de propina de corrupção. Ele afirma que esse processo precisa, e aí eu digo que a gente precisa fazer essa limonada, porque é um momento de depuração, é o momento de você reconstruir, é o momento de você dizer, que nós não iremos mais admitir daqui para frente esse tipo de atitude e esse tipo de postura de quem quer que seja, porque as instituições, elas de verdade estão. Acabou a época de se guardar processo, acabou a época simplesmente não se julgar. Isso é importante porque na hora que você começa a punir de verdade todos os corruptos e ir atrás dos corruptores, você começa de verdade a botar o dedo na ferida. E esse dedo na ferida, ele vai ser debatido no dia a dia aqui, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo as leis de iniciativas populares, como foi a lei da ficha limpa. Ontem eu lia a entrevista do juiz Marlon Reis, que foi o autor da lei da ficha limpa, que só na eleição passada, mais de 500 indeferimentos houveram por conta de políticos que não puderam mais participar das eleições, foram indeferidos.
graças à lei da ficha limpa que chegou aqui nessa casa através da iniciativa popular. O Marlon Reis dá lá o seu declaramento, a sua declaração, se colocando e se posicionando contra o impeachment, porque ele sabe que está na cara que este, infelizmente, ainda não é o remédio para resolver o problema. E aqui eu poderia enumerar várias autoridades intelectuais, várias referências dos movimentos sociais, eclesiásticos, de base, sindicais, empresariais também. E eu digo os empresariais porque não se pode generalizar, apesar da Fiesp ter generalizado. E aí o PT precisa fazer essa reflexão. Vocês que estão comandando já esses 12 anos, pilotando esse ônibus, aí é a hora de fazer a reflexão. Porque isso podia, e foi o erro que se cometeu, e aqui eu faço o apelo para que a presidente Dilma, segunda-feira, após vencer aqui essa luta do impeachment, ela não só tire aquele muro ali da frente, prepare, pactue uma mesa de diálogo, mas ela também faça o que tinha que ser feito desde o início do governo do PT. Fizeram vários levantamentos lá no meu estado do Maranhão. Hoje, apesar de muitos de regiões diferentes a fim de discriminar o povo trabalhador, honrado do Nordeste, lá hoje o povo pode tomar nossa águazinha gelada porque tem energia. Lá a gente se orgulha porque hoje já existem casas, muitas casas populares, porque muitos acomodados das políticas grandes daqui de cima não sabiam que lá a gente ainda tinha casas que nem banheiro sequer tinha. Aliás, ainda temos, pra vocês terem uma ideia, lá no Maranhão, o atual governador lançou o programa já no seu agora atual mandato, um programa chamado Escola Digna. Um programa onde você tem que eliminar todas as escolas de palha que existem no Maranhão. E aí eu digo para os senhores, cada escolas, mais de 1000 escolas de palha ainda existem no Maranhão. E o governador Flávio Dino está nessa força-tarefa para eliminar. É culpa da Dilma? Quer dizer que as prefeituras de lá são dirigidas pelo PSDB, pelo DEM, pelo PDT, por todos os outros partidos, nenhum são culpados? Quer dizer que os sócios do governo que acabaram de abandonar de forma rápida o barco, nenhum é o culpado, apenas ela é o culpado, e todos eles vieram para o outro lado e amanhã acham que vão vir para dizer que são os novos santos da República e vão recomeçar tudo de novo? É preciso se refletir. E aí, presidente, a senhora tem a responsabilidade de não ceder mais para cumprir muito. É preciso cumprir o que está lá na Constituição e taxar as grandes fortunas desse país, porque para combater essa crise, quem tem mais é que tem que entrar com mais. É um absurdo nós estarmos hoje com a nossa classe média totalmente inviabilizada, juros de cartão de crédito que tiram o sono e a paciência de qualquer cidadão que pague imposto, juros de cheque especial, e vendo os bancos ganhando juros e mais juros, milhões e mais milhões, lucros e mais lucros nos seus balancetes. É preciso fazer essa reflexão. E aí eu queria aqui lembrar todos os senhores. Lá em 1950, quando houve a primeira tentativa de impeachment aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, ele teve a ousadia de resistir. É preciso se lembrar daquele momento. Ele resistiu. O Getúlio foi considerado pela elite desse país naquela época o grande criminoso. O grande criminoso porque ele simplesmente foi um homem, um trabalhador brasileiro. O Getúlio se tornou a referência do trabalhismo do país. O criador do Ministério do Trabalho, o criador da nossa CLT. Ele enfrentou naquele momento os grandes desafios que tinham que ser enfrentados. Só que a pressão foi violenta. A grande mídia não suportava. A grande elite não suportou. Imaginou ele fazer um pacto social com a classe trabalhadora do nosso país. E aí, o seu grau de impopularidade era inimaginável. A pressão para que ele fosse impeachmentado se tornava
irreversível. E aí, o Getúlio Vargas vai lá e comete um ato que fez com que mais de 200.000 pessoas fossem chorar a sua morte pelo tiro que ele deu. Os mesmos que estavam dizendo que era para ele ser impeachmentado, no outro dia estavam chorando a morte do Getúlio Vargas. Vivemos a resistência que o Leonel Brizola, olha só o nome do Brizola, que 50 anos atrás já construía pistoletas, construía escolas, dizendo que a maior arma que ele ia dar para o povo e para o seu povo era a educação. Porque ele sabia, assim como o Brasil inteiro, que a educação era o instrumento que ia libertar o seu povo. E o Brizola, no momento das lutas importantes desse país, o que o Brizola faz? Vai para dentro e diz na Rádio Legalidade que lá ele iria resistir. Mais de 45.000 bravos brasileiros foram para dentro do palácio, ao redor da praça, claro, dizendo que ali eles iriam resistir, mesmo sabendo que existia a autorização do general de guerra para se fazer a implosão e do povo todo que estava ali dentro. A história ela é dura. O Brizola teve a oportunidade de ser governador do Rio de Janeiro. E quem não sabe as lutas bravas, sanas, e aí eu venho dizer a você que está me assistindo neste momento, nós do PDT sabemos que a solução para essa crise não é com uma varinha, a solução para essa crise, primeiro, é ter um projeto de país. Por isso que nós temos a responsabilidade, como o deputado Afonso falou, de estar nesse momento dentro do governo, ajudando que nós estávamos desde o início, e nós agora, nesse momento difícil, não iríamos somos trabalhadores, homens e mulheres, que acreditamos na nossa luta e iremos ajudar a atravessar essa quadra difícil. Mas lá na frente, quando passar essa tempestade, quando perceber que esse carro pode seguir adiante, o PDT vai desembarcar, porque nós temos para o Brasil um outro projeto. Nós temos um projeto de candidatura própria. Nós não poderíamos ficar olhando essa polarização que está cansou o povo brasileiro e não dá soluções concretas. Por isso que nós temos o nosso pré-candidato, que é o ex-governador e o ex-ministro Ciro Gomes. Ele irá rodar para o PDT com essa brava militância trabalhista, as ponta a ponta do Maranhão e do Brasil, para que a gente possa levar os ideais de Brizola, os ideais do trabalhismo e a experiência que ele acompanhou. Quero aqui lembrar vocês que nesta casa, em 5 de outubro de 88, um grande brasileiro chamado Ulisses Guimarães, ele fez o discurso de promulgação da nossa Constituinte. Olha, Ulisses Guimarães parece que estaria em todas as legislaturas colocando essas frases para que elas fossem repetidas. Naquele momento, quando ele coloca todas as lutas, reconhecimentos, milhares de emendas populares, milhares de sugestões, as dezenas de pessoas que entraram pelas 14 entradas que tem esse complexo arquitetônico que ele chegou naquela época. E ele chegou naquele momento dizendo
E esta casa promulgava a sua carta. Mas ele lembrava que para um cidadão ser feliz, ele tinha que saber ler, tinha que saber escrever, tinha que ter direito à saúde, tinha que ter direito à educação, ele tinha que ter inclusão. Ulisses, no seu discurso de promulgação da Constituinte, ele diz aqui: a Constituição certamente não é perfeita, ela é própria e o confesso admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. Afrontá-la nunca! Esse é o nosso objetivo atual. Afrontá-la nunca! Naquela leitura da Constituinte, ele diz: temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ele fala, está aqui nos anais dessa casa, que traidor da Constituição é traidor da pátria. E ele sabe, e ele repete, eu faço questão de repetir aqui, no momento que nós estamos vivendo, que ele diz: conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após os tantos anos de luta e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição e honra. Esse esforço que ele fala, senhoras e senhores, quando ele diz que esta carta ela é passiva de reformas, é óbvio, não é à toa que todo dia é dada entrada numa PEC aqui dentro dessa casa. Sempre queremos melhorar, sempre queremos procurar alguma coisa diferente, e isso é legítimo, faz parte, e é por isso que o nosso parlamento está aqui organizado para fazer. Agora, organizar, melhorar, não quer dizer conspirar, confabular, rasgar e simplesmente atropelar a vontade popular, porque ela é a nossa característica. Aqui nesse segundo, vários discursos críticos, enormes, inclusive. Assino embaixo várias. Já tive várias oportunidades nessa casa de dizer que nós podemos defender com maior tranquilidade este governo, porque hoje na atual conjuntura, por exemplo, as últimas eleições, o PT não teve governo. Aliás, também coloquem a mão na consciência, porque nos momentos das suas primeiras lutas, as esquerdas, os movimentos populares estiveram do lado do PT. E aí naquela época, o que foi que o PT fez? O presidente Lula, pelo pragmatismo da política, vão se encostar no PMDB, se encostar nos tradicionais da política. E deixou lá, sofrendo. Nós sabemos o que nós sofremos na época, que o PMDB era o melhor amigo do PT no Brasil. Jackson Lago sabe o que ele passou. E aqui, a luta intransigente nossa não é para defender o PT. A nossa luta intransigente é para defender a Constituição Federal. Faria o mesmo se fosse o presidente do PSDB ou de qualquer outro partido. Porque a nossa posição é uma posição ideológica. É uma posição que nós sabemos o quanto que nós pagamos durante a nossa luta política para poder defender. E quando eu reclamo, não quer dizer que eu não quero, senhores deputados do PT. Quem sabe esse ano vocês possam vir nos ajudar e apoiar e ver agora de verdade quem foram os verdadeiros aliados que estiveram nos combates que vocês mais apresentaram. Nós sabemos que vamos ter muita batalha daqui para domingo, mas aí eu convido todos e todas para também participarmos da batalha que vai se iniciar na segunda-feira. Batalha essa, nós temos que lembrar de uma das frases que Ulisses Guimarães disse. Ele diz: nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inércia.
temos que amanhecer segunda-feira já com uma mesa de diálogo, destruindo, tirando de vez, desconstruindo, tijolo por tijolo daquele muro da separação e chamando cada homem e cada mulher para nos unirmos novamente. Nos unirmos porque todos somos brasileiros, todos pagamos impostos e todos podemos ajudar a construir o Brasil que a gente tanto sonha. Quem é que não tem o sonho de ver o seu estado e o seu povo vivendo melhor? A oportunidade que eu tiver aqui em Brasília e que eu estou tendo, sempre luto para levar recursos e políticas públicas para ajudar o meu povo do Maranhão, porque eu sei o que eles estão fazendo lá, assim como o deputado Damião sabe o que ele passa na Paraíba, Vossa Excelência, todo santo dia. Eu sei o que você passa, deputado Gonzalo, lutando pela essa luta, às vezes inglória, de se mostrar que se podemos sim combater uma hoje das grandes dificuldades dessa população, que é essa sensação de falta de segurança pública, e mostrar que a luta da segurança pode ser a luta do cidadão que está lá na ponta, tem que discutir os dois. A luta lá do Rio Grande do Sul, companheiro Afonso, é a mesma luta lá do Maranhão, claro que em continentes e realidades totalmente diferentes. E a cada um, amigo e amigo, eu me reservo aqui a falar do meu Maranhão, eu lhe peço desculpas, lhe peço licença para você que ainda não entendeu a gravidade que é a gente deixar passar esse impeachment. Eu lhe peço essa desculpa, lhe peço essa licença, porque estarei aqui trabalhando para que isso não aconteça. E um dia você vai entender que a luta aqui não era para defender A, B ou C. A luta aqui era para defender uma Constituição clara. E hoje, quando eu tive a certeza que a ex-governadora do Maranhão estava no escritório lutando para que esse impeachment passasse, foi aí que eu tive a certeza que estava no caminho correto e que o impeachment. Prorrogo a sessão por mais 1 hora. Convido o Partido Solidariedade, primeiro a falar o deputado Carlos Manato, segundo Vladimir Costa, terceiro Claudio Carvalho e quarto deputado Fernando Francisquinho. Com a palavra o deputado Carlos Manato. Presidente, senhoras e senhores, muito obrigado, presidente. Eu aqui estou representando, primeiramente, a minha cidade, a cidade onde eu nasci, Alegre. Estou representando todo o povo capixaba, que são mais de 3,5 milhões, que eu tanto amo. Estou representando mais de 200 milhões de brasileiros. Brasileiros que querem um Brasil livre, que querem a libertação do nosso país. Senhor presidente, o PT nos últimos dias só aprendeu a falar uma palavra: golpe. E aqui eu vi uma aula maravilhosa, parabéns líder do PDT sobre a Constituição, sobre Ulisses Guimarães. Mas eu te pergunto, meu nobre líder, o PT assinou a Constituição? Eu quero saber se o PT assinou essa Constituição. Eles não assinaram essa Constituição. Foi o primeiro golpe dado no Brasil. Foi por um dos maiores estadistas do nosso país. Ordenou essa Constituição e o PT não assinou essa Constituição. Esse foi o primeiro golpe dado no nosso país. Foi o PT não assinar a Constituição. Senhor presidente, eu sou médico, eu não sou advogado, mas graças a Deus, no nosso país, nós temos advogados renomados. E 3 advogados. Um deles, fundador do PT, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior. Eles entraram com pedido de impeachment. Eles entraram baseados em crimes cometidos. Presidente, primeiro, as pedaladas fiscais do nosso querido Hélio Bicudo, há 22 horas atrás, falava que as pedaladas fiscais foram um crime de lesa pátria. Foi isso que eles cometeram, para esconder as fraudes, para esconder o roubo, para esconder o que eles estavam fazendo com o dinheiro público. E esses juristas
não ficaram sozinhos. Aí o PT invocou o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal, presidente, é o guardião da Constituição. E o que o Supremo diz? O impeachment está na Constituição, não é golpe. 5 ministros do Supremo falaram isso. Um deles, o advogado do PT, por que ele ia falar isso? É o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, o Cardoso, o Barroso, entre outros, presidente. Todos eles falaram a mesma coisa. E agora, ontem, 8-2 no Supremo, quando eles falaram que era o mais golpe sério, que nós estamos no caminho sério. Esse golpe, que eles tanto falam, eles esquecem, eles têm amnésia. Eu nunca vi gente para ter tanta amnésia como o PT. Cadê eles ali? Nem estão aqui. Nem vieram, foram embora. Eu estou com vergonha. Presidente, em 1992, eu, ainda jovem, também, eu era o velho dos caras pintados, presidente. Nós fomos para as ruas. Nós pedimos a saída do Fernando Collor. Nós gritávamos fora Collor. Eles estavam junto conosco. E naquela época, não era golpe. Aí ganhamos. Tiramos o presidente, que era considerado um dos maiores ladrões do país, porque roubou uma elba. O dinheiro que eles desviaram agora dá para comprar 17 milhões de elbas. Aí nós tiramos. Aí começou a melhorar o nosso país. Melhorando o país. Aí eles foram lá e entraram com pedido de impeachment, querendo tirar Itamar-Franco. Aí eu comecei a entender, que isso, o cara nem começou a governar, já deu uma coisa errada. Chegou em 99. Hora HC, impeachment dele. Não era golpe, era constitucional. Agora golpe não é constitucional. Dá pra entender, presidente? De 2002, retroagido 10 anos a 92, foram 50 vezes pedido de impeachment e não era golpe. Eu não consigo entender essa matemática. Eu leio a Constituição como eles, que não assinaram. Não dá, presidente, dessa forma. O que acontece? O que é golpe? O golpe foi em 2005 e 2006. Para aprovar algumas reformas, o Lula, que é um gênio, inventou um mensalão. Zé Disseu foi preso, João Paulo Cunha foi preso, Delúbio Soares preso. Ele inventou tudo isso. O que aconteceu? Depois que prenderam Marcos Valério, que ganhou a beiradinha 200 milhões está calado preso, deu amnésia. Eu não conheço ninguém, eu não sei de nada. Isso não é golpe. Em 2008, o presidente manda lá pro Conselho da Petrobras que a presidenta Dilma era ministra e presidente para comprar uma refinaria de Pasadena que custava 50 milhões de dólares por 1,2 bilhão de dólares. E ela assinou, ela leu, ela sabia. Não era golpe, foi amnésia. Não deram óculos, não soube ler, mas assinou. Ela já estava pensando ali em preparar Caixa 2 para a eleição dela em 2010. Foi isso que aconteceu, presidente. Aí ela ganhou. Dinheiro, passadinho da campanha. Precisava de trazer para o governo quem conhecia o esquema. O diretor do esquema. E quem era o diretor do esquema? Severo. Foi o primeiro. Aí tá golpe. Severo era o melhor diretor do mundo. Você sabia. Aquela roubalheira. Severo era o rei. Aí continuou. Tinha que investigar as campanhas do PT todo o ano de 2012. Por isso que as campanhas eram milionárias. Agora nós sabemos de onde veio o dinheiro. Senhor presidente, não ficaram satisfeitos. Aí começou. Aí quando entrou o Sérgio Moro, a Lava Jato, aí nós vimos o que está acontecendo com o nosso país. Aí sim, senhor presidente, o que é golpe? Golpe é
fizeram no bolso da eleição. Golpe foi aquilo que fizeram, presidente. O estelionato eleitoral. Golpe é falar que a gasolina não vai aumentar e ela aumenta. Golpe é milhões de brasileiros desempregados, passando fome e necessidade. A energia aumenta, a inflação aumentou. Golpe é desviar o dinheiro, pagar 100 milhões a João Santana, lá no exterior. Isso é golpe, presidente. Isso é golpe, não é o que nós estamos querendo fazer, não. Nós estamos querendo libertar o Brasil. Nós queremos tirar o Brasil do PT, dessa sujeira que está aí. Você que é funcionário do estatal, da Petrobras, dos Correios, da Eletronorte, preste atenção, porque o fundo de pensão de vocês está quebrado. Vocês estão tendo que dividir o salário para pagar toda essa roubalheira que tem aí. Isso sim que é golpe. Não é o que nós queremos fazer aqui, não. Nós estamos aqui até essa hora para defender um Brasil mais justo, para defender, sim, que continue com o Bolsa Família em melhores condições, em condições que possam voltar no mercado de trabalho. Um Pronatec decente, um FIES que não tem data para começar, mas não tem data para acabar, e milhões de estudantes estão saindo da faculdade porque cortaram o FIES. É isso que nós temos que fazer, presidente. Então, presidente, em nome do Espírito Santo, em nome da liberdade do Brasil, defendendo essas bandeiras, o Solidariedade foi o primeiro partido do país a defender o impeachment. E eu fui o primeiro capixaba a assumir essa bandeira. E não vou sossegar. E tenho fé em Deus. E agora no domingo, nós, capixabas, nós brasileiros, nós aqui que estamos aqui nessa casa, nós estaremos juntos e vamos colocar, e vamos falar em voz alta, e vamos gritar ali, impeachment, já! Vamos libertar o Brasil! Esse foi o deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Ainda no tempo de Solidariedade, quem fala agora é o deputado Vladimir Costa, do Pará. Ele já está ocupando a tribuna e vai começar o seu pronunciamento nesse instante. O povo brasileiro, o amado Estado do Pará. Foi dada a largada. Foi dada a largada para nós, deputadas e deputados, tirarmos o Brasil imediatamente da profundeza da escuridão da política. Aqui nesta casa, através do voto, nós parlamentares, nós vamos decidir o rumo do Brasil. Qual o Brasil que você quer? Você quer o Brasil da sujeira, do roubo, dos escândalos, das prisões de parlamentares, deputados e senadores, grandes empresários? Ou você quer um Brasil decente? Para as nossas famílias, para os nossos pais, para os cidadãos que saíram dos mais distantes rincões para levar o voto de confiança, para sufragar esse voto, para poder trazê-lo para cá? Foram eles que trouxeram, foi o povo. Foi Lula, foi Dilma, foi ministro que nos trouxe para cá. Foi o seu eleitor, o cidadão brasileiro. Meus colegas, diante de tantos escândalos escabrosos, de tantas práticas delituosas, de tantas aberrações agressivas contra o povo brasileiro, vocês indecisos, vocês do não, o que vocês querem mais? O que vocês querem mais de prova? Para nós merecermos, para o povo brasileiro merecer, o voto do não. Indecisão, para mim, é um ato absurdamente covarde. Mas o que levaria, nobres funcionários da Câmara dos Deputados, nobres jornalistas, o que levaria um deputado a ser indeciso? Ou inventar que na véspera da votação, que será domingo, foi acometido de chikungunya, dengue, zika vírus, outro mal qualquer, somente para não comparecer no domingo para votar? Ou você é um frequentador